Aqui está, mestre Elrond, o pergaminho que enviados de Lothlórien trouxeram hoje pela manhã. Se me permite, eu gostaria de começar a leitura. Tomei a liberdade de enviar a Liriel e Aragorn em busca de Mithrandir. Certamente o mago poderá complementar as informações desse diário, mas deixe-me começar. Diário de Ullien Uderel. Saio das terras de Fangorn até o Anduin, a oeste de Mirkwood. Carrego documentos que coletei em minha breve estadia em Rohan. Documentos estes que devo entregar a Mithrandir, o mago. Serão 12 dias de jornada. Dia 1, Fangorn. Decidi me aventurar por Fangorn. Estou ciente dos riscos, mas sinto que devo permanecer oculta ao longo de minha jornada. É de fato um lugar sombrio. Há um vento constante sussurrando, falando de coisas antigas, tão antigas quanto os elfos. Foi com surpresa que encontrei aquela criatura. Não saberia dizer se era de fato um homem. Homens não passeiam calmamente por Fangorn. Ele se apresentou como Morian. Falava algumas palavras da bela língua e sorriu ante a menção de Mithrandir. Aquele mago, aquele mago, disse ele contendo um sorriso. Partiu logo, com a mesma despreocupação com que chegara, e eu permaneci, cheia de indagações. À noite, tudo é apenas silêncio e escuridão. Dia 2, o encontro sombrio. Acordei sobressaltada antes da aurora. Havia alguma coisa má, alguma vontade obscura, eu sentia. Entre as árvores retorcidas, lá estava uma figura negra, encapuzada, portando uma espada longa que brilhava, mesmo que o sol não penetrasse a floresta. Era um Nazgûl, eu tive certeza. Um mal tão antigo que poucos acreditam estarem ainda habitando a Terra-média. Não acho que ele estivesse à minha procura. Não vi o momento em que ele sentiu minha presença, tentei me esconder entre as raízes. Ele se apresentou lentamente. Ele sabia que eu estava ali. Não havia alternativa a não ser lutar por minha vida. Ele era implacável. Por 2 vezes fui ferida, mas consegui feri-lo a ponto dele se afastar, sumindo nas sombras. Quantos segredos essa floresta guarda em suas raízes e grutas? E quais desses segredos seria tentador o bastante para trazer um servo de Sauron até aqui? São perguntas que eu não sei responder. Talvez Mithrandir saiba de coisas que eu e os outros elfos não estamos percebendo. Segundo os relatos antigos, eles são em número de 9. Estaria ele sozinho? Ele viria atrás de mim junto com outros cavaleiros sombrios? Muitas questões, poucas pistas e apenas uma certeza. Devo permanecer oculta e despertar o mínimo de atenção. As trevas enxergam distâncias enormes. Dia 3. Orcs. Despertei para meu último dia em Fangorn. Nesta noite, provavelmente estarei além dessa mata misteriosa e antiga. Mesmo muito diferente de florestas élficas como Lothlórien ou mesmo Mirkwood, há uma beleza inegável nessas raízes profundas e copas de árvores densas. A natureza aqui parece viva. Pássaros cantam, o vento sopra entre os troncos ancestrais. Mas ainda ouço sussurros na brisa, chamados obscuros, falando de coisas proibidas. Pela tarde, subi no alto de uma grande árvore repleta de galhos e folhas. Por mais de 3 horas, havia sentido os passos e o cheiro de orcs.
Eram 7 orcs, e assim como um dos 9, claramente procuravam algo. Farejavam e revolviam raízes e folhas. Temi que sentissem minha presença, mas sequer olharam para cima. Desapareceram entre as árvores. Pouco antes do cair da noite, deixei Fangorn e sua estranha magia para trás. No caminho, encontrei vários objetos espalhados, como elmos, espadas, todos com forte cheiro de orc. Contudo, não havia sinais de pegadas e muito menos de corpos. Montei acampamento próximo às margens do rio Celebrand. Talvez por passar 3 dias nas sombras de Fangorn, as estrelas parecem mais brilhantes e cintilantes do que nunca. Agora devo descansar e decidir se ao raiar do novo dia vou caminhar em direção a Lothlórien, levando as notícias de meus encontros com servos do inimigo para a senhora Galadriel e o senhor Celeborn, ou se tomarei caminho direto ao rio Anduin, o que economizaria um dia de jornada. Dia 4, repouso. Caminhei o dia todo por planícies e colinas sob um céu azul sem nuvens. Ao longo da jornada, não vi ou senti qualquer presença de orcs, nazgûs ou outras ameaças. Essas passagens, mesmo ainda que afastadas, já parecem brilhar com a magia élfica de Lothlórien. Montei acampamento ao cair da noite, outra noite extremamente bela, pontilhada de estrelas. Enquanto escrevo, sinto meus ferimentos curando-se em um ritmo acelerado. Talvez a magia da senhora alcance até mesmo o local onde estou agora. Dia 5. O retorno da sombra. O dia amanheceu sombrio, cinza. Uma chuva fria e fina e gelada que perdurou ao longo dessa jornada. Desde as primeiras horas de caminhada, uma sensação opressiva de estar sendo observada se abatia sobre mim. Acelerei o passo em meio à neblina. Ouvia ruídos de galopes e o som de cascos. Logo não tive dúvidas de que estava sendo seguida e não era por orcs. Ele apareceu em meio à neblina, montado em um grande cavalo negro, um dos 9. Eu não saberia dizer se era o mesmo que o enfrentara em Fangorn. Acredito que sim. Corri para um grupo de árvores esparsas em meia colina, sendo imediatamente seguida pelo cavaleiro sombrio em seu galope. Foi um duelo pautado em astúcia e destreza. Mais uma vez fui ferida, mas flechas de fogo afugentam qualquer sombra. Continuei a jornada nas sombras de árvores e pedras. Espero que tenha ferido o suficiente para que ele não retorne ainda hoje. Talvez a proximidade de Lothlórien o mantenha afastado. Devo agora procurar abrigo seguro para toda a noite. Dia 6. Perigo inesperado. A alvorada foi menos sombria que a do dia anterior. O sol ainda se esconde sobre as nuvens, agora brancas e não mais cinzas. As névoas também se dissiparam. A luz parece mais pura, o ar mais fresco. É um lugar de respeito, lendas e histórias, tão antigas quanto as próprias sombras vindas do sul. O frio de ontem arrefeceu, mas ainda sinto olhos pairando sobre mim. A criatura estava escondida em cima, na reentrância de uma rocha. Aranhas gigantes próximas a Lothlórien? Isso não é natural. Existem mecanismos sombrios atuando em nosso mundo. Preciso muito relatar isso à senhora Galadriel. Uma noite em Lothlórien. Fui acolhida em Lothlórien com a mesma atenção e cordialidade que seria dispensada ao mais poderoso dos Noldors do passado.
Fui conduzido até uma belíssima construção entre árvores, tão grandes e imaculadas que mesmo à noite parecem brilhar seus tons vermelhos, amarelos e laranjas. 2 elfas imponentes se encarregaram de cuidar de minhas feridas. Enquanto passavam um bálsamo refrescante em meus ombros, disseram que a senhora e o senhor aguardavam-me para dialogar. Não foi a primeira vez que estive no grande salão com Galadriel e Celeborn, mas a solenidade quase etérea de tudo era tão bela que beirava o insuportável. Relatei em detalhes os eventos de minha jornada até aqui. Galadriel não escondeu sua surpresa ante a menção do que julguei ser um Nazgûl, bem como da aranha gigante próxima às terras élficas. Galadriel contou a história da criação dos orcs, quando Morgoth, o primeiro senhor do escuro, enviava suas criaturas em busca de elfos, os quais eram corrompidos através de artes negras em seres repletos de ódio de tudo e de todos, inclusive de seu senhor. Celeborn, por sua vez, expressou sua opinião de que muito provavelmente não era um dos 9. Com certeza, algum servo poderoso de Sauron, mas ainda não um Nazgûl. Foram breves minutos de reunião. Galadriel pediu-me para dizer a Mithrandir uma mensagem importante que não posso revelar nesse pobre diário de jornada. A reunião terminou com uma bênção do Senhor e da Senhora. A luz de Lothlórien me acompanhará até meu destino. Dia 7. Homens e orcs. Parti quando surgiram os primeiros raios de sol. Não havia nuvens no céu e eu ainda sentia a presença da magia de Lothlórien em todos os lugares. Há décadas que eu não atravessava esse lugar. Na distância, a oeste, consigo ver os contornos das montanhas enevoadas, belas, mesmo vistas daqui. Alguns humanos estabeleceram vilas ao longo dessas planícies e colinas. Ainda que olhassem para mim com surpresa, não notei ressalvas ou desconfianças em seus olhares, a me seguir ao longo de todo o caminho. Os caminhos dos elfos e dos homens parecem convergir para algo grandioso em algum lugar nas eras futuras. Ou quem sabe mesmo ainda em nossa própria era. Meus pensamentos foram interrompidos quando, em um bosque, ao lado de 2 cabanas, vi 2 homens discutindo de forma irritada e agressiva. Aparentemente estavam em desacordo sobre a permanência ou não de uma grande e antiga árvore que parecia, de alguma forma, marcar o início de ambas as propriedades. Geralmente, evito entrar em contendas que não me dizem respeito, ainda mais contendas humanas. Mas a visão de 3 crianças assustadas que acompanhavam a discussão acalorada não me deixou alternativas. Uma de minhas flechas, cravadas com precisão exatamente no meio dos homens, no ponto da árvore onde discutiam, serviu para conseguir a atenção desejada. Olharam para mim com assombro e medo, exceto as crianças, que expressavam alegria e empolgação. Mas, antes que qualquer palavra pudesse ser dita por mim, pelos homens, ou mesmo pelas crianças, 4 orcs surgiram entre as árvores. Logicamente, eu já o estava seguindo há algumas horas, e foi fácil lidar rapidamente com a situação. Parti sem dizer palavra, deixando para trás 2 pais de família que com certeza irão dar mais valor ao que já possuem e às suas crianças belas e curiosas. Dia 8. Um momento de paz. Qualquer presença de orcs com certeza ficou para trás. O dia amanheceu claro e novamente sem nuvens. Contudo, agora estou distante o suficiente das terras da senhora élfica e já posso sentir a proximidade de Mirkwood, bem como o som do Anduin vindo do leste em um constante murmúrio.
Os assentamentos humanos ficaram para trás, e passo por trechos belos de natureza bucólica e intocada. Me reservo o direito de permanecer mais tempo nessas terras. Encontro em meias rochas e árvores uma pequena queda d'água belíssima, e cujo cair das gotas remete às mais antigas e bonitas canções élficas. É muito bom lembrar que nem tudo na vida se resume a missões de vida ou morte contra os poderes da escuridão. Na verdade, apenas lutamos contra as sombras para que momentos como esse se tornem cada vez mais comuns. Dia 9. Melancolia. O clima confortável dos últimos dias deu lugar a nuvens escuras vindas tanto do oeste quanto do leste. Nuvens pesadas de tempestade que se encontraram bem acima de minhas trilhas, trazendo uma chuva fina, porém constante, raios e trovões. Vilas humanas continuam a se espalhar ao longo da paisagem, similares àquela que encontrara dias atrás, mas um pouco maiores. Apesar da presença humana, pouco movimento havia nas regiões próximas. A chuva mantinha todos na proteção de suas casas. Foi um dia de jornada belo, ainda que cinza e um tanto quanto melancólico. Mas aquele tipo de melancolia que nós, elfos, conhecemos muito bem. Um sentimento belo de saudade de tempos do passado e uma quase indefinível sensação de estarmos dentro dos sonhos de uma criança. Dia 10. Emboscada. As nuvens de ontem condensaram-se em blocos negros de tempestade, ainda que sem raios. É quase tão escuro quanto o início de uma noite, e a grande umidade me toca de forma friamente constante e impiedosa. Aqui, ao menos, os homens e mulheres dessa terra se mostram mais amigáveis. De dentro de suas casas de madeira, foram eles que me alertaram sobre a presença de 2 orques atrás de mim. Com a agilidade comum de meus pares, mais uma vez dei cabo dessa ameaça. Parece claro que desde Fangorn, os orques, ou os que continuaram e resistiram, se dividiram em suas buscas. E tudo indica que eu acabei me tornando um de seus alvos. Talvez eles acreditem que eu encontrei aquilo que eles buscavam na Floresta Sombria. Não vi mais sinais do Nazgûl. Me parece que, ainda que esses orques sirvam ao mesmo mestre, cada um continua em uma busca isolada. O que exatamente eles procuram? Dia 11. Mais orcs. Já visto a leste os contornos da floresta de Mirkwood. Sabem os elfos que recentemente uma grande ameaça foi expulsa desse local, mas as lendas sombrias dos últimos anos ainda trazem preocupação e calafrios. Caminho próxima às margens do Anduin e vejo as montanhas e nevoadas se aproximarem a oeste. É uma paisagem bela, antiga, ainda que o medo do necromante sussurre entre as árvores e os sons da água. Como eu suspeitava, os orques continuam em meu encalço. Fui ferida em meu ombro por uma flecha. Tive sorte, muita sorte. Tentei agir de forma a deixá-los vivos, a fim de obter informações, mas a forma extremamente agressiva com que agiam me deixou com poucas escolhas. Pelos meus cálculos, se forem os mesmos orques que avistei em Fangorn, esses foram os últimos. Mas talvez existem outros. Dia 12, o último dia. Atravessei o Anduin e agora caminho às margens da Floresta Escura. É perceptível que o mal que ali habitava não mais aflige o local. Contudo, ainda levará muitos anos para que aquelas árvores e raízes esqueçam os perigos que ali fizeram morada. É como se houvesse um cansaço naquelas terras. Na verdade,
é como se houvesse um cansaço por toda a Terra-média, com exceção de Lothlórien e talvez Valfenda. A tarde se encaminha para o fim, um pôr-do-sol pontilhado de nuvens vermelhas e amarelas sobre um céu azulado. A oeste, as montanhas distantes e um espetáculo antigo me lembra de por que mantemos a vigilância e observamos as movimentações dos poderes sombrios desse mundo. Contudo, existem poderes da luz, como o próprio Mithrandir e os outros Istari. Poderes antigos e tão poderosos quanto o mal que de tempos em tempos desperta sedento. O encontro com Mithrandir foi bastante agradável. Ele me agradeceu pelos pergaminhos e mais ainda quando repassei a ele as palavras da senhora. Contudo, enquanto relatava os encontros que tive ao longo da minha curta jornada, vi momentos em que sombras de preocupação se viam em seu olhar, principalmente quando relatei os encontros com os Cavaleiros Negros. Mesmo repassando a opinião de Celeborn, não se tratava de um dos 9. Mithrandir expressou preocupação, me pedindo para contar novamente como se deram os encontros e ainda uma terceira vez mais. Ele partiu quando a noite avançava, indo para o oeste. Já a mim, preferi acampar naquela noite. Talvez amanhã eu empreenda minha jornada em retorno a Valfenda ou siga para o norte, a fim de cumprir outras demandas que deixei momentaneamente de lado para auxiliar o mago. E esse é o fim do diário de jornada de Ullien Aderel.